Bom dia, pessoal. Já começando os nossos últimos livros históricos. Então, é o seguinte, faz parte também da Bíblia cristã, os contos edificantes no bloco de livros históricos. Alguns desses contos, eles não estão na Bíblia judaica entre os livros históricos, porque os judeus não têm nenhum bloco chamado livros históricos. Aquilo que nós chamamos de livros históricos, eles chamam de profetas. Então, eles têm os profetas anteriores, que são os livros históricos, porque esses livros históricos, a figura principal é dos profetas, né? Então, de pessoas que são considerados profetas. Alguns desses livros que nós chamamos de históricos, eles chamam de livros sapienciais, porque eles acham que o mais importante não é contar a história, mas é mostrar uma mensagem de sabedoria, uma mensagem que ajude as pessoas a viver, né? Então, nós temos aí os livros de Ruth, Tobias, Judite e Esther, né? Então, eles são chamados de Midrash. Midrash quer dizer elaboração didática, né? Sobre temas. Então, eles são livros que têm uma conotação de passar uma mensagem ética, moral, né? Então, eles não estão entre os livros históricos. A outra coisa, os autores às vezes os chamam de novelas, porque eles têm o mesmo estilo de uma novela antiga. Não dessas novelas televisivas que duram meses, anos, a fio. Não, eles têm aquilo que na antiguidade se chamava de novela. Então, essas pessoas, às vezes, elas não existiram, são só um personagem, e às vezes elas existiram, mas ninguém sabia a história delas direito. E os autores criaram uma história. Vou dar um exemplo. Nós temos o Evangelho de Lucas, certo? Na nossa Bíblia. Nós temos o Evangelho de Lucas. E aí as pessoas acham, às vezes, esse evangelho maravilhoso. E lá nas cartas de Paulo, na carta aos Colossenses, Paulo fala que só está perto dele o Lucas, que é médico, quando ele ficou preso, né? Então, o que acontece? De Paulo, das cartas, de que Lucas era médico, e nós temos os dois livros de Lucas, que é o Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Aí uma pessoa que gostava muito dessa literatura de Lucas criou um romance chamado Lucas, Médico de Homens e de Almas. Tá? E esse romance se tornou muito famoso. Ainda hoje tem muita gente que lê esse romance, né? E tem gente que jura que aquilo que está no romance é aquilo que é a vida de Lucas. Mas, na realidade, o que aconteceu é que nós não sabemos nada sobre Lucas. A única coisa que nós sabemos é a informação que Paulo nos dá de que ele era médico. Mas ele é um autor que nós não sabemos quase nada dele, né? Então, o romance Médico de Homens e de Almas não é a história verdadeira do Lucas, é o chamado romance histórico, né? Ou seja, um romance que tenta criar uma história para um personagem real, o personagem é histórico, Lucas existiu, mas a história de Lucas que está no romance não é uma história no sentido de história mesmo, de pesquisa histórica. O que a pessoa fez, a pessoa que escreveu o romance, foi fazer uma pesquisa, como era que vivia um homem grego naquela época, como é que era o jeito que se vestia, para onde ia, onde estudava e tudo mais, e criou a história de Lucas, né? Então, às vezes, esses romances aí na Bíblia, eles são
falam de pessoas que existiram, mas que a gente não sabe nada sobre essas pessoas, tá? E no caso de Judite, essa história aí de Judite, Judite quer dizer a judia, quer dizer, a mulher do povo judeu, né? Não é nome de ninguém, hoje em dia é, mas naquela época não era, e ela é baseada numa história, a personagem é baseada numa história verdadeira, da Jael, né? Jael é a história de uma mulher que mata um inimigo de Israel, né? Ela mata o inimigo de Israel. Então, pegaram essa história de Jael e criaram uma história mais ampla, e Jael já passou a ser, já deixou aquelas conotações históricas e passou a ser uma história, no livro de Judite, uma história edificante. Então, às vezes, os personagens existiram, mas ninguém sabe quase nada sobre eles, e aí os autores criaram uma história fictícia para eles, e outras vezes nem sequer existiram, como é o caso de Judite, nunca existiu uma Judite, existiu a Jael, né? Mas a Judite e a coisa do jeito que fala no livro de Judite não existiu. Então, são, no caso, né, romances históricos, nessa perspectiva de que eu crio uma história para um personagem e romanceio aquele personagem. Né? Eu crio uma história para alguém. Então, do jeito que criaram uma história para Lucas, se cria uma história, né? Se pode criar uma história para qualquer personagem da história. Então, por exemplo, quando sai uma história de Jesus, aí, uma história profana de Jesus, não era para a igreja se preocupar com isso. É um romance histórico, ou seja, Jesus é uma personalidade histórica. Qualquer pessoa pode criar um romance. Eu hoje posso dizer, eu quero vender livro, eu vou criar um romance histórico sobre, sei lá quem, Getúlio Vargas, o Marquês de Pombal, ou sei lá, qualquer personagem histórico. E eu tenho liberdade para isso, porque essa minha história é fictícia, né? Então, por exemplo, deu muita confusão aquele tal do Código da Vinci, né, do Dan Brown. Mas o Dan Brown, lá no início, ele diz que o que ele está fazendo não é história, é só um conto, é só um romance. Não tinha nada que ninguém se ficasse se preocupando por causa de uma história de Jesus com Maria Madalena, e que Jesus se casou com Maria Madalena. Jesus é um personagem histórico. Né? Para nós, ele é o Salvador, mas para quem não tem fé, ele é só uma pessoa da história. E Maria Madalena é uma pessoa da história, qualquer um pode criar um romance sobre qualquer pessoa. Aliás, o Código da Vinci não é sobre Jesus nem sobre Maria Madalena, né? É sobre uma morte no museu. E aí, essa história de Jesus é para explicar por que o homem foi morto, porque ele foi assassinado. É uma história policial, né? Tá? Então, esses livros são midrashes ou romances históricos ou contos edificantes. São chamados de contos edificantes porque eles têm uma conotação ética, eles querem levar a pessoa para fazer algo correto, né? E aí você diz, mas tem história fictícia na Bíblia? Ué, como é que Jesus ensinava? Jesus não inventava as parábolas para poder ensinar? Então, qual o problema? Então, o importante é a mensagem que se quer passar. Se a mensagem é passada melhor dentro de uma quando eu crio uma história, eu posso criar a historinha que eu quiser para passar a mensagem. Entende? Então, não tem problema. E aí, nós temos essas histórias de ficção, né? É uma mistura de história e de ficção para fins edificantes. Às vezes, os personagens existiram, mas ninguém sabe nada sobre eles, e essas histórias foram criadas. Então, na Bíblia hebraica, como eu já falei, estão entre os escritos, entre os sapienciais. E aí, na Septuaginta, né, que é a tradução para o grego, e na Vulgata, que é a tradução para o latim, colocaram no livro do histórico. Então, colocaram mais ou menos cronologicamente, ou seja, o livro de Ruth fica lá perto
da época tribal, lá perto de Samuel, do livro de Samuel, né? E aí vão tentando encaixar mais ou menos onde colocar esses livros, né? Porque lá na Bíblia Hebraica eles estão lá no final, mais para o final da Bíblia Hebraica. Qualquer coisa, depois vocês fazem pergunta, a gente pode retomar isso, não é? Depois. Então, aí vocês podem, a gente retoma isso aí, lá na frente, né? Com as dúvidas que vocês tiverem. Bom, então, estamos aí na Bíblia Hebraica, esses textos estão lá no final e são tratados como livros de sabedoria, porque os judeus sempre souberam que esses livros têm uma forte conotação de ficção, apesar da mensagem não ser fictícia. Então, é a mensagem que eles passam, é uma mensagem teológica, uma mensagem inspirada, uma mensagem que vem de Deus. Mas eles passam essa mensagem através de uma ficção. Então, o primeiro livro é o livro de Tobias, né? Então, o livro de Tobias, na Bíblia grega, na tradução para o grego, melhor dizendo, ele já é escrito em grego, né? Ele é chamado de Tobit, é livro de Tobit, e não Tobias. E foi escrito mais ou menos no ano 200 antes de Cristo, por judeus que nasceram e viveram fora de Israel. Então, é por isso que é escrito em grego. Então, é escrito em grego e aí não está na Bíblia hebraica, né? Só está na edição lá da tradução grega, né? A Septuaginta, a 70. Então, é uma história didática e usa a vida familiar para passar sua mensagem. Então, o objetivo é isso, é dizer que um judeu que nasce e que vive fora da terra de Israel pode ser até mais fiel do que um judeu que vive lá na terra de Israel. Porque naquela época havia a seguinte coisa: o judeu, para viver a religião dele de forma verdadeira, ele tem que morar em Israel. Porque se ele morar fora de Israel, ele não vai ter ambiente, vai estar dentro de um ambiente gentílico, um ambiente de outros costumes, um ambiente em que as religiões são as religiões politeístas, não é, para os deuses. Então, um judeu fora de Israel, não pode ser um verdadeiro judeu. E o livro de Tobias vai mostrar ao contrário. Um judeu que vive fora de Israel pode ser muito mais fiel à religião do que um judeu que vive em Israel. E ele, digamos assim, às vezes é mais abençoado por Deus, né? Como no caso do Tobias, que recebe a ajuda de um anjo, do anjo Rafael, pode ser mais abençoado do que um judeu que mora na terra de Israel. Então, o que importa não é onde a pessoa mora, mas é a decisão da pessoa para viver corretamente. Então, por isso, o livro nos ajuda a viver corretamente, mesmo quando o ambiente não nos proporciona. Né? Às vezes, a gente ou trabalha ou convive num ambiente em que não nos ajuda a viver a nossa fidelidade a Deus, mas mesmo assim, a gente tem que vivê-la, né? Então, ele fala muito aí, no caso da proteção de Deus para os judeus que são fiéis e que vivem no mundo pagão, no mundo fora de Israel, vivem na diáspora, né? Que são os judeus da diáspora, são todos os judeus que não estão em Israel, que moram fora, que nasceram fora de Israel. Bom, então vamos lá. Como é que é dividido o livro? Tem um subscrito, que é uma orientação para o leitor, né, dizendo do que se trata o livro. Aí nós temos depois a situação, não é? Qual é a situação que o livro vai retratar? Uma vida piedosa do Tobit, do velho Tobit, né?
ele tem quando a gente diz piedosa, a gente quer dizer religiosa, né, uma vida de fidelidade. Então, o Tobit, ele tem uma vida fiel, não é? Então, ele passa por tudo, todas as vezes que tem uma ação novela, é assim, as coisas vão bem, aí acontece uma desgraça com o personagem principal, né? Aí o personagem principal vai ficar com aquele problema até o final da história. E quando se resolve o problema do personagem, aí acabou a história. É isso que é típico da novela. Né? Então, aí o Tobit é cego, né? E faz uma oração. Agora, lá aparece outro personagem, uma cidade bem distante da onde Tobit está, que é Sara, que também ela tem um problema sério com ela, e que nós vamos ver. Né? Então, ela também faz a oração dela na mesma hora em que Tobit está fazendo a oração dele. As duas orações chegam ao mesmo tempo no céu. São acolhidas essas duas preces, e Deus resolve mandar o anjo Rafael para atender as duas orações ao mesmo tempo. Né? Então, o anjo Rafael vem com essa missão de atender tanto a oração de Tobit quanto a oração de Sara, que pedem coisas diferentes e que estão vivendo a quilômetros de distância, um nem sabe da existência do outro. Né? Então, aí vem a ação divina para resolver a situação. Então, nós temos a situação e nós temos a solução da situação. Tá? Então, temos um testamento de Tobit, que é um testamento espiritual, não é? É a mensagem que ele vai deixar para o filho dele, né? São conselhos que ele dá ao filho dele, que ele quer que o filho dele viva de forma fiel à Torá. Né? Então, e aí o filho dele vai fazer uma viagem, né? E ao final dessa viagem, o anjo Rafael vai curar o Tobit. Bom, se o problema foi resolvido, tanto o problema de Sara, o problema de Tobit, então a novela termina. Né? Então, aí acaba a história. Bom, que é exatamente no desenlace. Então, existe aquilo que é próprio da novela, que é o suspense. Nós vamos caminhando nessa viagem toda, acompanhando, né, o jovem Tobias, que é o filho do Tobit, com o anjo Rafael, né? E depois, só lá no último capítulo da novela, é que o rapaz, que todo mundo pensa que é só um jovem, diz, não, eu não sou um ser humano, eu sou um anjo. Né? Quando ele se revela, ele desaparece. E aí tem um cântico de agradecimento, que o Tobit vai agradecer a Deus, ele morre, né? E também a esposa dele morre, acabou a novela, né? Passaram-se não sei quantos anos, e eles morrem, e então o Tobias e a Sara serão felizes para sempre, né, vivendo na presença de Deus. Então, isso aí é o que é próprio do livro de Tobias, né? Que é um livrinho bem rápido e que vocês podem ler, né? Em pouco tempo, e ele é realmente em forma de novela, né? E porque em forma de novela é fácil de ler. Então, a história vai se basear na seguinte situação. O Tobit vive no mundo pagão, fora de Israel, né? Ele faz tudo para ser fiel à lei. Por exemplo, ele vê um cadáver de alguém que foi morto, de alguém que foi assassinado, de alguém que foi executado, principalmente pelas autoridades, e ele deixa ficar à noite, ele cava uma cova e sepulta, né? Ele não deixa os corpos expostos.
né? O judaísmo pede para enterrar com todo o respeito e todas as honras os cadáveres, não deixar os cadáveres expostos, né? E os povos pagãos, eles, quando queriam humilhar a família de alguém, a pessoa era executada e o cadáver ficava apodrecendo em público, não era permitido o sepultamento. Achava que sepultamento é só para os bons, os maus devem ficar no lixo, né? Então, o Tobit fazia isso e várias outras coisas que ele arriscava a vida dele para fazer a coisa certa, para viver aquilo que a Torá de Israel, a lei de Israel dizia, né, independente de passar por alguma dificuldade, né? E ele acaba que, mesmo fazendo tudo que é bom, tudo que é certo, um dia ele sofre um acidente, que é dito que ele está dormindo e um pássaro, né? Um pássaro fez um cocô nos olhos dele. Quando ele estava dormindo de olhos abertos, e isso aconteceu. Então, ele ficou cego, por causa disso, ele ficou cego. Então, você vê que, assim, é uma história fantasiosa, porque a pessoa está dormindo de olhos abertos, vem um pássaro, né, defeca nos olhos da pessoa, e a pessoa fica cega. Então, é, assim, uma coisa meio extraordinária. Então, ele fica cego. E aí, ele fica cego, não pode mais sustentar a família, né? Então, ele se lembra, numa época, que ele emprestou um dinheiro para um amigo dele. Faz muito tempo que ele emprestou esse dinheiro, né? E ele nunca cobrou. O amigo vive longe, em uma região bem distante. E então ele resolve que é hora de perguntar se o amigo já pode pagar a dívida, porque ele agora está sem poder sustentar a família. Então, ele quer enviar o filho, Tobias, que é bem jovenzinho, assim, saindo da adolescência, para ir cobrar essa dívida. Então, como é que isso funciona? As pessoas, na antiguidade, elas tinham uma coisa que elas chamavam de símbolo. Símbolo não é o que nós falamos hoje. A palavra símbolo quer dizer colocar junto, juntar, juntar. Então, as pessoas, elas faziam um acordo, como, por exemplo, um empréstimo, e aí o que elas faziam? Elas quebravam uma moeda, quebrava a moeda ao meio, eles partiam a moeda ao meio. Pegava um machado, um objeto assim cortante, e quebravam a moeda ao meio. Então, o que acontece? Uma parte da moeda ficava com quem tomou o dinheiro emprestado, e a outra parte ficava com quem emprestou. Então, o combinado era o seguinte: talvez eu demore a te pagar, né? Mas se você enviar alguém, né, no futuro para me cobrar a dívida, como é que eu vou saber que você é você, né? Que essa pessoa vem enviada por você? Ela deve trazer essa parte da moeda, aí a gente vai colocar duas partes juntas, se der certo, né? Que mostra que uma é a parte da outra, aí então eu sei que a pessoa veio em seu nome. Então, também isso eu vou passar para meus filhos. Se um dia, não é, na geração futura, eu não conseguir pagar esse dinheiro enquanto eu for vivo, mas o seu filho vier cobrar do meu filho, basta ele trazer a parte dele da moeda, na hora que colocarem as duas partes juntas, meus filhos vão saber que realmente essa é você ou é seu filho, né, que está cobrando. Então, para mandar o dinheiro para o local correto. Então, essa atitude de colocar as duas metades juntas era chamada de símbolo. Símbolo é colocar duas partes juntas, duas coisas juntas. Isso aqui é símbolo, né? Sim quer dizer junto. E baléu é colocar. Então, colocar junto. Símbolo, colocar junto, né? Então, o, o, o Tobit precisa pedir ao filho, que é muito jovenzinho, para ir lá naquela região onde está a pessoa que ele emprestou o dinheiro, para que
a pessoa mande o dinheiro ou parte da dívida para que eles consigam sobreviver, porque o Tobit não pode mais trabalhar, visto que ficou cego. E aí, ninguém viaja sozinho, que é muito perigoso, se viajava a pé, então não se viaja sozinho e é preciso viajar com quem já tem experiência em viagens, né? Já sabe se proteger, já sabe o caminho e tal. E é nessa hora que chega um moço e diz assim, olha, eu fiquei sabendo que o seu filho quer viajar lá para tal região, eu estou indo para lá e eu posso levá-lo comigo. Ele será meu companheiro na viagem, que eu estou precisando de um companheiro de viagem, porque ainda não consegui ninguém, e eu vou passar aí, eu vou passar por lá, nesse lugar que ele está querendo ir, e aí podemos ver essa questão, né, da dívida que ele vai receber, né, o dinheiro que ele vai receber. Então, a mãe do Tobias fica muito preocupada. Como enviar um jovem numa viagem para receber um dinheiro como desconhecido? Isso é uma loucura, né? Na hora que ele receber o dinheiro, o cara vai matá-lo e vai ficar com o dinheiro. E aí é complicado. Então, são os problemas da novela. A novela tem que trazer complicação, porque senão você não continua seguindo a novela. Então, mas mesmo assim, o Tobit acredita em Deus e na proteção divina e deixa que o filho vá com aquele jovem. Então, eles viajam, né? E aí, lá, para diminuir a história, né? Quando estão chegando numa cidade, o rapaz disse, né? O rapaz chama lá, Rafael, na realidade é o anjo Rafael, diz, olha, aqui mora um parente teu. Estão quase chegando lá no lugar onde ele vai cobrar a dívida. E o rapaz disse, aqui mora um parente teu, ele tem uma filha, você poderia se casar com ela. Aí o Tobias disse, Deus me livre, eu já ouvi falar dela, é Sara. Todo homem que casa com ela morre. Antes de se aproximar dela, morre. Né? E eu não quero me casar com ela. E ele disse, não, quem mata, para ser novela tem que ter anjos e demônios, bem e o mal, né? Quem mata esses maridos dela é um demônio que ele pode ser afastado com uma oração e com tipo uma macumbinha, vai colocar fígado de peixe junto com incenso e ele não vai se aproximar e você não vai morrer. Então, o Tobias acredita, né? E a oração de Sara foi exatamente pedindo a Deus que a protegesse, que ela pudesse se casar, ter filhos, né? Porque todos os maridos dela morram. E aí, o Tobias vai, não é, na casa do parente, se apresenta, toma banho, janta, né, e aí pede Sara em casamento. Todo mundo fica besta, né? Aí mais um doidinho que vai morrer. Ela é muito bonita. E aí, então, o pai deixa, né? E o anjo diz, é melhor vocês se casarem logo. Faz o seguinte, você fica aqui, se casa, que eu vou cobrar a dívida para você. Né? Eu sigo adiante e vou lá cobrar a dívida. Então, eles se casaram. E o Tobias fez do jeito que o anjo Rafael, sem saber que era o anjo, né? Tinha ensinado e não morreu. Agora, interessante o suspense. Na noite de núpcias, o pai da moça vai no quintal cavar o túmulo, porque ele tem certeza que o Tobias vai ser mais um defunto que ele vai ter que enterrar no dia seguinte, né? Mas não acontece nada, ele fica vivo. Os dois voltam para casa, trazendo a Sara como esposa, né? Então, aí Deus atendeu a oração da Sara, e aí trazem o dinheiro, o dinheiro inteiro, né, da dívida, certo? E tudo está ótimo, está maravilhoso,
o anjo da cura, cura o Tobit, que deixa de ser cego, e foram felizes para sempre, e terminou aí a história, né? A história, a novelinha do Tobias. Moral da história é, você tem que fazer o bem, sempre. Se você fizer o bem, você não vai deixar de ser recompensado por Deus. Deixe o seu coração ser bom, que Deus vai sempre te ajudar. Ajude todo mundo. Não faltará quem lhe ajuda, né? Seja sempre fiel a Deus, e Deus vai ser sempre fiel a você. Ele vai mandar anjos para te proteger, para te curar, para te ajudar, né? Então, essa é a moral da história, tá? Do Tobias. Tem sempre um anjo de Deus do nosso lado. A gente não sabe que é anjo, mas é anjo, né? Então, tem esses anjos de carne e osso que Deus coloca na nossa caminhada para nos ajudar. Então, essa é a história bonita do livro de Tobias, né? O livro de Judite, não é? Como eu disse, essa personagem, Judite, não é uma personagem histórica no sentido de que não houve uma mulher chamada Judite, não é? Judite aí é a nação judia, ou seja, é uma personagem que é, representa o povo de Israel, né, a Judéia, tá? Então, é um escrito que provavelmente foi feito em hebraico ou em aramaico, não é? Lá depois da Guerra dos Macabeus, naquela época do antigo Epífanes, quando a religião de Israel foi proibida, não é? Tá? Então, o personagem Holofernes vai representar o rei Antíoco Epífanes, né? E a Judite vai representar o povo de Israel, que está sendo perseguido, né? Então, é assim que vai funcionar essa novelinha, esse conto edificante. E essa história é baseada, como eu falei, na história de Jael, que eu gostaria que, quando a gente voltasse a falar no livro de Judite, você já tivesse lido. Começa no livro dos Juízes, a personagem Jael, né? Se você quiser, pode começar bem antes, mas a primeira fala de Jael é em Juízes 4:17. Juízes, livro dos Juízes, 4, capítulo 4, versículo 17, é aí que mostra como foi que Jael, essa mulher, venceu um chefe poderoso de um exército, né, inimigo de Israel. Mas se você, para entender bem essa história do Cícera era o nome desse general, né? Você pode começar aí, ou no início do capítulo 4, 4:1, ou então 4:4, quando começa a falar da Débora, né? Então, aí é a juíza Débora, é o tempo da juíza Débora, tá? É uma juíza mulher. Então, é nessa época aí que se ambienta essa história de Jael. E são poucos versículos para falar de Jael. Então, o autor do livro de Judite conseguiu pegar uma antiga história de Jael, que era uma mulher estrangeira, nem era israelita, mas salvou o povo de Israel. E aí transformou numa personagem bem judia, né? Que era uma personagem que representava o povo de Israel. Então, ele mudou o nome, não se chama mais Jael, porque Jael é um nome estrangeiro, porque a personagem era estrangeira. E aí ele mudou para Judite, que quer dizer a nação judia, ou a Judéia, né? A Judéia. Então, que é a época dos Macabeus, quando a nação judeia é perseguida pelos Seleucidas, pelo Antíoco Epífanes, e aí ele imagina essa nação sendo representada por uma mulher e salvando o povo. Jael é uma mulher que é casada com um
quenita. A aliança lá na área montanhosa, né, tem aliança com os quenitas, que inclusive são ferreiros, são meio ambulantes, que eles trabalham com metal, e aí todo mundo precisa deles para trabalhar o metal. Então, eles sempre armam as tendas dele perto de algum povoado. E eles encontraram as tribos hebreias lá nas montanhas, né? E por isso eles já trabalhavam o ferro e possibilitaram a questão das ferramentas para cortar as árvores, não é? E também para arar o solo rochoso. Então, o Eber é um quenita. Ele se chama Eber exatamente por isso, porque ele é uma pessoa que está a caminho, não é? Eber e Apiru, Apiru e hebreu é dessa raiz, Eber, que quer dizer aquele que está andando, né? Aquele que atravessa, que anda, que vai de uma ponta a outra. Ele tinha essa mulher chamada Jael, e ele ficou com ele armou as tendas dele ali perto das tribos de Israel, tá? Então, as tribos estão em guerra contra o Císara, não é? O general Císara. E, na época, quem é juiz é o Baraque. Então, eles estão lá no Monte Tabor, lá perto de onde tem uma torrente. É importante que a Bíblia diga essas localidades, fale essas coisas, para a gente poder entender, né, o que está acontecendo. É dito que o Senhor desbaratou Cícera com todos os seus carros, todos os seus exércitos. Como o Cícera usava carros de guerra, né, aquelas bigas, que tem as rodas de metal, que são puxadas por cavalo, então os carros provavelmente ficaram ali atolados, sem poder se locomover. E o pessoal das tribos hebreias, né, Baraque e as tribos hebreias, estão a pé. Então, facilmente pode matá-los. Como eles não podiam se locomover, e o povo das tribos hebreias podia, então, aí a vitória foi certa para Baraque. E o Cícero fugiu a pé, né? Aí a dica de que ele não podia fugir no carro, que estava tudo inundado. Então, ele fugiu a pé e, na saída lá do lugar onde estavam, ele passa na frente lá da tenda do Quenita, o Eber, né, que foi falado lá no início, que era o marido da Jael. Então, quando ele passa lá na frente da tenda do Eber, a Jael diz para ele, né, para o Cícera, entra, meu senhor, que a casa é sua. Então, o Cícera está com medo de ser morto pelo exército de Baraque. Então, ele entrou na tenda e aí ela o cobriu deve ser com peles, né, de animais que eles tinham ali. E ela o cobriu todo com as peles dos animais para escondê-lo do exército lá do Baraque, né? Que estava chefiando as tribos de Israel. E aí ele pediu água, né? E ela deu de beber leite, porque quando a sede está muito grande, a melhor bebida para matar a sede é o leite. Então, lá é muito comum, em terra de deserto, em vez da água, o leite para matar a sede. E então ele se sentiu confiante, porque ela estava escondendo e tratando ele muito bem. Então ele ficou lá, perguntou: quando vier algum homem e perguntar se tem alguém aqui, você diga que não tem ninguém. E ela disse: está certo. Então, enquanto ele estava lá escondido e sonolento, cansado, né, ela pegou daqueles enormes não é prego, porque é coisa para armar a tenda, tem o formato de prego, mas é um pino, né, de metal que sustenta as tendas. As tendas são armadas, né, igual tenda de circo. E ela pegou um desses pinos aí de armar a tenda e
pegou um martelo e enfiou na cabeça dele, né? Enquanto ele estava dormindo, certo? Então, ela o matou. E depois que ela o matou, chegou o Baraque, né? E aí ela disse: venha, meu senhor, venha ver o homem que o senhor está procurando. E aí o Baraque viu o Císara morto com esse pino de armar a tenda na cabeça dele. Então, essa é a história. A esperteza, a moral da história aí, é a esperteza de uma mulher conseguiu eliminar todo um povo hostil a Israel, tá? Isso aí é que é o enredo da história. E esse enredo que o livro de Judite vai pegar. A esperteza de uma mulher, a mulher sozinha, com a esperteza dela, domina o chefe de um exército. Quando domina o chefe de um exército, domina o exército inteiro. Quando derrota o chefe do exército, derrota o exército inteiro. Então, a história é muito parecida, ela finge tá do lado do inimigo, né? Igual a Jael fez, finge que estava do lado dele, finge que vai ajudá-lo a ganhar, né? E depois, quando está sozinho e ele está dormindo, ela mata. Então, o que a história de Judite vai fazer é tirar essa perspectiva da mulher estrangeira e vai dar como nome Judite, que quer dizer a judia, que vai representar aí o povo, né? E vai mostrar que quando Israel usa de esperteza, de estratégia, ele consegue vencer inimigos poderosos. Então, eu vou ler aqui para vocês essa coisa que vocês estão vendo aí. Talvez tenha sido escrito em hebraico, aramaico, por volta do ano 150 antes de Cristo, lá naquela época já dos Macabeus. Mas foi traduzido para o grego e só chegou até nós a versão grega. Então, o inimigo, aqui o Holofernes, vai representar o Antíoco Epífanes, que é aquele que obrigou todo mundo a abandonar a religião, e ele foi o principal dos inimigos até essa época aí, porque foi quem impediu a religião, mas o Holofernes, ele vai representar todos aqueles inimigos de Israel ao longo dos séculos, até os que virão ainda, que usam do poder político para tentar eliminar o judeu, né? Então, o Holofernes, ele é o protótipo de todos os inimigos de Israel que querem eliminar. Então, aí a Judite representa essa resistência de Israel. Então, essa coisa toda é supratemporal, ou seja, é uma história que não é para se passar em tempo nenhum, que ela é para ser uma história que quer ser uma história de qualquer época, né? É uma história para quando as pessoas, os judeus ou as pessoas que leem esse texto se sintam perseguidas, se sintam em situação difícil, porque outras pessoas poderosas colocaram, é para se exemplar aí no livro de Judite e ser esperto como é, porque vai mostrar que uma pessoa frágil, né, uma mulher contra um poderoso chefe de exército. Então, o livro se divide praticamente em duas partes. Os primeiros 7 capítulos, né, de 1 a 7, é a campanha de Holofernes, sua chegada à Judéia e o cerco de Betúlia. Então, isso aqui também parece muito com o exílio da Babilônia. Em vez de cerco de Betúlia, se pode ver cerco de Jerusalém, que foi o que os babilônios fizeram, um cerco a Jerusalém. E aí, do 8 ao 16, o povo de Deus é salvo por Judite. Então, como eu disse, é uma narrativa supra-histórica, né? Mistura elementos de diversas partes, diversos momentos da história de Israel,
e que por meio de uma pessoa que ninguém esperava, né? Então, Deus fez a sua obra, Deus livrou o povo,